muito interessante, bem delicado e profundo. Quando o animal desaparece, não some só o corpo, ficam perguntas, medo, culpa e um amor que não sabe para onde ir. Nesta live, vamos falar sobre comunicação intuitiva animal com casos relacionados a animais desaparecidos. Eu vou chamar agora a Marina. Nós tivemos e sobre os desafios reais de se como o animal ele pode reagir, inclusive quando está confuso, na transição. Me acenou, vamos ver aqui o que está acontecendo. Estou aceitando a Marina. E também porque nem todo animal retorna, mesmo sendo profundamente amado. Então são questões aí bem interessantes para nós abordarmos hoje. Vamos ver aqui. É interessante porque vocês conseguem me ver, pelo menos dar um joinha, dar um ok. Eu não consigo ver. Eu estou convidando você, Marina, e não consigo vê-la. Você não está convite. Não consigo. Estou escrevendo aqui. Vou chamar mais uma vez a Marina. Ó, Marina, estou chamando você mais uma vez. Olha lá, Roseli tá me. Boa tarde, Roseli. A Roseli está me vendo bem. É alguma coisa que está acontecendo. Oi, Oi, Marina. acho que agora deu certo. Eu tive que sair, entrar novamente. É, Mas, ai, obrigada, viu, pela Roseli? internet. Eu estou achando muito estranho, não sei se é pelo horário, mas ou aqui também, aqui no meu escritório, eu também tenho uma certa dificuldade com o Wi-Fi. Mas resolvemos. Então, boa tarde, Marina, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, a você também, Marina, e a vocês que viram a live mais tarde, que estão aqui presentes conosco. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem delicado, bem profundo, sobre a comunicação com animais desaparecidos. Marina, te dou a palavra, se quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Primeiramente, olá para quem está nos acompanhando. Essas coisas acontecem. Quem faz ao vivo é assim. Eu queria abrir falando que existem desafios reais quando a gente faz esse tipo de comunicação. Talvez quem está acompanhando a gente, que não é comunicador, se pergunte, mas por que que, né, a gente colocou os posts de divulgação e eu sempre bato muito nessa tecla? Talvez seja o tipo de comunicação mais difícil que a gente faz, seja com animais desaparecidos. Então, é um tipo de comunicação que não é todo comunicador que faz. Eu já atendi bastante, hoje eu não costumo atender esse tipo de caso, mas até mesmo a Penelope Smith, que talvez seja a maior comunicadora animal que a gente tem, ela já teve erro nesse tipo de comunicação, nessa época era um pouco mais antigo o jeito de se comunicar, assim, ela fazia por telefone, já disse que o animalzinho havia falecido e o animalzinho reapareceu tempos depois. Então, mesmo ela, que é uma comunicadora super renomada, super competente, ela faz comunicação talvez desde os anos 70, ela já teve problema nesse tipo de comunicação. E por que que a gente tem tantos desafios? Dri, você quer abrir com alguns desafios? Então, nós temos muitos desafios, e um deles, principalmente, é o conhecimento. Porque, na verdade, a comunicação intuitiva, é bom a gente deixar claro para as pessoas que não conheçam a comunicação, as que vierem futuramente nos procurar, tem curiosistas que estão começando agora a fazer, a trabalhar com comunicação intuitiva e até os mais, digamos, mais antigos, né? Sobre comunicação. Porque, na verdade, quando há mais desaparecidos, tem que correr contra o tempo. Correr contra o tempo é fundamental. Por que eu friso isso? Porque o animalzinho ele não fica lá parado esperando tudo. Ele vai andar, né, Marina? Ele vai andar.
ele vai pedir, ele vai entrar em alguma casa. Nesse percurso todo, dessas dificuldades que a gente vê, a gente já sentiu isso nas comunicações, o animalzinho pode acontecer um acidente com ele. Outro desafio, alguém, a gente não conseguir acesso a esse animalzinho. Outra coisa também bem interessante que pode acontecer é do animalzinho desencarnar, infelizmente. Outras questões também que podem surgir na comunicação, como muitas já vieram, é que o animalzinho ele precisa de um tempo de voltar. Esse tempo se harmonizar, as relações familiares entrarem num ajuste harmônico, porque o animalzinho sente, reflete no corpo dele e muitas vezes ele precisa fugir para mudar o foco daquela, para que ele possa depois voltar. Por que mudar o foco? Na verdade, seria tirar a atenção ali, brigas familiares, coisas do tipo, para que ele possa ser o foco desse fluxo, né, digamos assim, desse círculo vicioso. E ele é um animalzinho. É isso que eu trouxe. Não sei se você tem mais alguma coisa, Marina, para acrescentar. Tem, Dri, só não sei quem está acompanhando a gente, sua internet está um pouquinho ruim. Eu acho que é a sua, não a minha, porque você fica parando um pouco. Você está falando, aí você para, para mim. Então eu não sei. Se alguém Eu, puder eu dar tô um ok, normal? dizer que Ou tá. a sua imagem tá tremendo para mim. Então eu não sei. Vamos É, tentar enquanto dá. eu não sei se às vezes é a minha internet, né? Pode ser também. É que costuma ser bom no escritório, mas a gente nunca sabe. Bom, eu quero trazer um ponto que eu acho que é muito importante. Quando a gente faz comunicação com o animalzinho que está encarnado, o que a gente pede para o responsável, para o tutor? Que seja no momento que o animalzinho esteja num ambiente confortável, que ele não esteja tendo interação com outros animais que não sejam do convívio dele, com pessoas que não sejam do convívio dele, e não vai ser no momento que está na creche, está tomando um banho. E quando a gente vai fazer comunicação com um animalzinho desaparecido, esse animal ele pode estar em constante movimento. E isso dificulta muito uma conexão assertiva, porque tudo isso influencia no campo. Então, a gente está conversando, de repente vem alguma coisa que a gente sente, não sei se isso aqui eu devo considerar como uma informação para passar para o responsável. O animal está com dor, está com medo, ele pode ter se machucado, às vezes até gravemente, e tudo isso influencia nessa conexão. Então, um dos maiores desafios é o animal estar em constante movimento. A gente vai falar sobre uma questão, se o animal pode saber se ele está vivo ou ele está morto, ou por que a gente, né, retomando a Penelope Smith, por que a gente pode não ter certeza se o animal ele está vivo ou ele está morto? Ele pode estar num processo de desconexão do corpo, não porque ele está morrendo, mas porque ele está tão nervoso, saiu do ambiente familiar dele, que ele começa a estar desconexão, ele está tão semi-conectado ao corpo. E aí a gente encontra mais um desafio nessa conexão, que é ter certeza da qualidade das informações que o animalzinho está passando para a gente. É isso, é verdade. Nós temos uma experiência. Só um minutinho, Marina, eu vou melhorar um pouco. Temos uma experiência que nós fizemos um trabalho junto com um nascido e sobre os desafios que aparecem, realmente. Lembra que quando nós estávamos ali na nossa troca ali de informações para encontrar o animalzinho, ele estava numa árvore, mas ele não sabia uma árvore, né, Marina? Ele estava em cima de uma árvore, só que Eu vou abrir aqui a porta, vamos ver se melhor. Okay. Pronto. tá a diferença. Então, e ele falava para nós que ali do lado do outro para a gente ver, porque a gente vê com os olhinhos dele, a gente não conseguia muita informação. E ficaram um dia
trazendo as informações dele, mas estava bem complicado. Então também tem isso, porque quando o animalzinho ele ainda tem o hábito de passear, ele não tem a percepção da localização onde está. Porque muitas vezes também ele está confuso, ele está com medo, ele está com fome, está com sede. E eu sempre friso, gente, o mais importante é que o quanto antes antes de chegar até nós, vocês busquem as outras formas para encontrá-lo. Porque não tem só a comunicação. A comunicação vai ajudar a nos orientar. Ele vai fechar um diagnóstico, digamos assim. Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é consultar, fazer boca a boca, que eu digo, né? Fala de boca em boca, com as pessoas, vizinhos, ver filhos de vizinhos. Porque, na verdade, a comunicação ela não substitui as buscas físicas. E outra coisa, né, Marina? Tem um delay, né? A gente tem que explicar isso também. Porque a comunicação intuitiva, aquilo que o animalzinho passa pra gente, não é naquele momento, naquele exato segundo. Você corre lá e ele tá lá. Não. Ele pode ter passado há 1 hora atrás, há meia hora atrás, ou há dias atrás. Sim. Eu gosto porque a Marina fala que tem um delay aí na comunicação intuitiva. Não é, como se fala, Marina, ao vivo, não, como que é? Em tempo real. Não é em tempo Não é real, em tempo real. né? Não é em tempo real. Então é bom, é muito importante que nós expomos isso, para que as pessoas tenham consciência, porque já chegaram até mim. Ah, você não consegue ver a placa ali da rua, o nome da rua? Você não consegue saber o CEP, onde ele está? Não é assim que a comunicação intuitiva funciona. Então, é importante que a gente coloque, deixe bem claro, pelo menos eu não consigo isso, e os animaizinhos até hoje que passaram para mim, eles não tiveram essa habilidade de passar. Pois eu conto até um relato para vocês bem interessante sobre isso. Que é interessante também. E falando nesse tema que você falou, eu até fui atrás de pesquisar outros relatos de outros comunicadores. Por que nós acessamos as informações do passado e não do presente? E eu vi que isso, eu me lembro que a gente compartilhou já tem algum tempo que eu comecei a reparar isso nas minhas comunicações, quando eu atendia bastante desaparecidos. E aí, trocando com você, eu falei, tá, a Adri também percebe isso. E eu encontrei que sim, muitos comunicadores acessam as informações do passado. Eu não achei uma explicação para isso, mas eu acredito que como o animal ele está se movimentando, ele pode não ter tempo de processar a informação naquele momento. Então, depois de um tempo que vem para ele aquela informação, ele se lembra de algumas coisas. E a gente tem que pensar que sob estresse, isso acontece com a gente. A gente não grava as coisas. A gente não presta atenção em detalhes. Então, o animal às vezes consegue passar um ou outro detalhe e não consegue passar mais detalhes do que detalhes que a gente gostaria que ele passasse. Eu tenho um caso de era uma calopsita. Essa calopsita não foi encontrada, mas ela me deu vários lugares que ela havia passado, então a tutora dela ia lá ela não, tem uma caixa d'água aqui no prédio, tem isso aqui no prédio. E ela foi bastante exaustivo emocionalmente, porque ela foi em todos os lugares que a calopsita passou, mas a calopsita não estava em nenhum daqueles lugares no momento que eu recebi a informação. E aqui a gente entra num outro ponto, que é a questão emocional do responsável. Eu, graças a Deus, nunca tive um bichinho desaparecido, mas eu consigo imaginar a dor que é você não saber se o animalzinho está bem, se está vivo, se encontrou abrigo, se está conseguindo se alimentar. O sentimento que a gente fica, ele interfere no campo do animal. Então, eu sei que é difícil falar isso, que a pessoa tem que ficar bem, mas ela tem que ser a força daquele animal, naquele momento. Ela tem que segurar as pontas ali, porque isso interfere, às vezes, de uma maneira no campo que a gente não consegue nem se conectar com aquele bichinho.
que a gente tem que lembrar que os campos continuam interligados, né? Aí vem, eu já falei em outras lives dos campos morfogenéticos do Dr. Sheldrake. Então, as informações continuam indo e vindo, essa conexão persiste. E às vezes o tutor está tão desesperado, e é normal, não vou dizer que não é normal, qualquer pessoa que ama seu bichinho ficaria. Que isso dificulta bastante a conexão e dificulta que a gente obtenha informações que possam ajudar, né, na busca daquele bichinho. Exatamente. E até um caso que eu fiz, eu achei até interessante, porque a cliente me procurou, eu sou de São Paulo, ela me procurou do Rio de Janeiro, que ela é de São Paulo, foi fazer uma viagem de férias e levou seu gato para o Rio de Janeiro. E eu acredito que ela tenha ficado numa pousada, ou alguma coisa assim, ou da família, não lembro. E numa noite o gato dela desapareceu. Pensa no desespero. Uma cidade diferente, ambiente diferente. Havia já pessoas diferentes, né? E para um gato, o gato ele é muito território, ele é muito ali, o cantinho dele. Então, para ele deve ter sido muitas informações que deixaram ele muito estressado. Mas teve outros assuntos também aí que aconteceram nesse meio tempo. E ela disse que estava procurando esse gato já fazia uns 3 dias, já tinha acionado carro, sabe, panfletagem na praia, nos quiosques e tudo mais. Aí quando eu fui fazer a comunicação com ele, eu consegui, ele foi até engraçado porque ele estava deitado, bem folgado, gostoso, assim, relaxadão mesmo, eu até lembro agora, eu fecho os olhos e você começa a ver a casa, numa varanda de uma casa bem simples, toda branca, e ele esticado, e vinha um cheiro assim de peixe, sabe, um cheiro de peixe. Aí eu chegava para ele, conversava com ele, me apresentava, porque a gente tem um protocolo. E ele falou assim: aqui eu tô bem, aqui tem o passo, aqui tá tranquilo. Eu falei: mas sua tutora tá desesperada, seu tutor tá desesperado, onde você tá? Aí é engraçado, eu falei assim: me mostra o que tem ao redor, como que você chegou até aí. Por incrível que pareça, Marina, quando eu fechei, quando ele me mostrou com os olhos dele, ele estava no banco de trás de um carro olhando para cima e ele via a placa de uma rua, o nome da rua. Eu não lembro o nome da rua, era alguma coisa Gonçalves, Bento Gonçalves, não sei se era Bento Gonçalves, não lembro direito. E eu falei, caramba, eu não conheço nada no Rio, ainda mais essa rua. Aí eu falei, aí que você tá? Aí, aqui é que eu tô. Eu falei, tá bom. Aí eu falo pra tutora, não sei o que, ela, ai, tá, mas nossa, é muito longe daqui. Ai, ela pega o carro, vai pra lá, roda, roda, panfleta, sabe? E nada, ninguém viu esse gato, nada. Falei, não é possível. Aí eu pedi ajuda para um comunicador, não, um amigo nosso. Aí ele falou assim, olha, pelo que eu tô vendo, ele tá pertinho dessa pousada. Eu não vejo nesse lugar que você passou, as informações que ele tinha passado para mim. Bem, resumindo, o que o gatinho me mostrou, quando ele foi resgatado, realmente dentro do carro, a pessoa trabalhava num quiosque na praia, olha só, na praia, e ele tinha que fazer uma entrega nessa rua. E o gatinho olhando, quando ele viu a placa, é claro que eu visualizei, porque ele não sabe ler, né? Quando eu vi aquela. Quando eu vi o olho do quiosque, foi fazer uma entrega. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando as informações que a gente recebe, para a gente ter certeza. É claro que eu passei informação que a me mostrou foi isso. Aí vocês vê um perímetro aí, vocês começam a fazer as buscas para localizar. Mas é interessante, né? Então, quando as pessoas perguntam, você consegue o nome da rua? Eu falei, não. O acesso que eu consigo é pelos olhos do animalzinho. Com os olhos dele naquele momento. Ele está assustado, com medo, com fome, sede, ou fica até, digamos, desorientado, ele não vai conseguir passar essas informações. Então, cabe a muita paciência, a gente pedir com calma para ele mostrar para nós
ou por onde ele passou, mas tem esse delay também, né, da comunicação, que não é aí em tempo real. Ah, sim, e isso que você trouxe da placa, né? A gente tem que contar com a sorte também do animal conseguir, assim, realmente, ele não vai ler a placa, mas do olhar dele chegar até a placa. E a gente tem que pensar que os bichos são baixinhos, né? Então, nem sempre eles conseguem, né, passar isso pra gente. Existem técnicas que alguns comunicadores utilizam, né, de entrar no corpo do animal para olhar com os olhos dele, o que ele está vendo. Não é todo comunicador que consegue fazer essa técnica. Inclusive, existem, né, Edri, comunicadores que são especialistas em animais desaparecidos, que é o principal trabalho deles, né, é atuar com animais desaparecidos. Então, existe muita gente muito boa nisso, que faz muito bem. É um desafio para todo comunicador, é importante dizer isso, porque como a gente consegue fazer os outros tipos de comunicação, vamos dizer assim, né? Os animais desencarnados, com os desencarnados, as pessoas às vezes pensam, mas poxa, você consegue fazer, por que você não consegue fazer com animal desaparecido? Por que você não atende animal desaparecido? Porque, além de tudo, a gente se envolve muito, é impossível não se envolver porque a gente quer o final feliz, que o animal volte para casa. Então, também gera um estresse, isso aqui é mais para quem é comunicador, né? Você acaba ficando às vezes estressado, você fica insatisfeito que você não conseguiu, né, fazer com que o animal voltasse para casa. E aqui a gente entra ou volta numa questão que muitas vezes os animais, eles desaparecem porque eles querem desaparecer. Seja porque está acontecendo alguma coisa na família que está desagradando, seja porque esse animal é um animal com espírito aventureiro, a gente vê isso muito nos gatos, muitos têm esse espírito, então o gato sai porque ele quer sair, porque ele quer conhecer. Às vezes, nessa saída, ele anda demais e fica com dificuldade para retornar. E tem dois casos aqui, que é quando o animal encerra o ciclo. A gente vê isso muito com gatos também, isso é mais uma particularidade deles do que de cães. E eles vão viver a vida deles, seja para conhecer outra família, porque eles entendem que naquela família não é que falta amor, mas o que ele tinha de ensinamentos para passar, de aprendizados para fazer, ele já cumpriu. E quando o animalzinho ele está prestes a falecer e ele sai de casa para não morrer perto da família. E nesse caso, o animal não vai retornar. É, exatamente. E tem questões também que o animalzinho, quando. Para nós vem muito também, em muitos casos, quando o animalzinho diz que não quer voltar, porque aconteceu alguma coisa ali no núcleo familiar, algo assim que para ele não tem condições de voltar, ou ele se sente triste, ou ele se sente abandonado, ou entre os humanos mesmo, né? A família ali, o ciclo ali da família, o ciclo familiar pode estar tendo algum problema e ele não está conseguindo lidar com isso, e para ele é muito pesado, porque a gente sabe que o gato ele consegue transmutar eles e tudo mais, mas se a gente observar bem, também pode acontecer deles não conseguirem. É um problema ali que ele falou, não tem jeito, eu não vou ajudar, por mais que eu os ame. E também encerramento de ciclo, né? Você fala com a parte para transição para outro tipo, digamos, para desencarne, né? Essa transição para se desencarnar, mas também tem uma transição de missão cumprida com aquela família. Porque de repente eles encontram uma outra. Eu tenho uma história também de uma outra família que precisa mais da ajuda dele e ele vai ser útil quanto para a evolução dele e dessa família. Só que ele tinha com a família anterior, o ciclo já foi encerrado. Eu tenho até um caso, teve um que esse cão foi de um cãozinho. Ele já havia desencarnado, mas infelizmente o tutor sempre se sentiu culpado porque deixou o animalzinho escapar e o animalzinho nunca voltou para casa. Quando eu faço a comunicação com ele, depois de anos já de desencarne, ele não tinha reencarnado.
continuou lá no plano, ele me traz ele recebeu uma visita, ele aproveitou nesse momento, saiu pelo portãozinho, ele esqueceu de fechar o portãozinho e foi para a rua. Só que até então tem uma padaria do outro lado na esquina, ele atravessou e uma pessoa o viu, pegou, tentou olhar para ver se tinha alguém procurando, não viu, ficou lá um tempão na padaria, perguntou se, lá na padaria para os funcionários se alguém o conhecia, falou que não. Aí ela colocou o cachorrinho dentro do carro, levou para casa, uma senhora até, morava sozinha, e no dia seguinte ela voltou com ele, ficou lá pela região, não tinha ninguém procurando, aí ela decidiu ficar com ele. Era uma senhora viúva, não tinha filhos, e ele também já era um pouquinho já quase idoso, já estava nessa fase já de para idoso, né? E ele ficou com ela. Aí ele pediu desculpas até para o tutor, que amava muito, mas que naquele momento, naquela época, aquela senhora precisava mais dele. E ele ficou com ela até o final da vida, com ela. Ele foi amado, foi cuidado, foi tratado por ela, né, como um filho. Então, olha só como as coisas são interessantes, né? Nisso. Eu fiquei até emocionada, mas eu passei para o pai dessa cliente. Ele falou que ele sentiu mais aliviado, porque ele ajudou uma senhora que precisava mais dele do que ele, né? E ele até falou assim: nossa, como eu fui egoísta, pensando que ele estava perdido, tinha morrido. Mas, na verdade, ele teve uma outra missão. Ele acabou ajudando uma outra família que precisava dele. Sim. Eu tenho um caso de um animalzinho que aí, nesse caso, ele estava muito doente, tinha um câncer estava já em fase paliativa, né? Quando já não tinha mais nada a ser feito. E foi também essa coisa ali, uma coisa que a gente às vezes na hora a gente não entende. Um portão que não fica fechado direito, ele saiu, mesmo estando extremamente debilitado, ele saiu. E aí a família ficou desesperada, especialmente porque ele estava doente, aí entra em contato com ele e fala, olha, eu estou vivo. Uma pessoa me encontrou, até me levou no veterinário, e ele até pede para não procurar mais por ele, que ele falou, eu vou fazer a passagem nos próximos dias. E eu não queria fazer a passagem na frente de vocês, eu entendo a dor que vocês estão sentindo, mas eu escolhi isso. E saibam que eu estou bem dentro do possível, que essa família me acolheu e eu vou partir daqui um tempo. Então, né, ele decidiu fazer isso. Não... Tem muitos animais, isso até é uma coisa que a gente pode falar que é biológica, né, instintiva dos animais, eles não querem falecer estarem muito doentes perto do grupo, né, porque esse grupo até fica mais vulnerável na natureza. Então, ele decidiu encerrar o restinho de vida dele com outra família, foi uma família que acolheu, que se preocupou com ele, e a família ficou mais, né, teve um conforto de saber que ele, não vou dizer que ele estava bem, que ele estava morrendo, né, mas que uma família deu carinho para ele, acolheu ele nesse momento tão difícil. E um outro caso, que é dentro do que você falou, quando é uma cachorrinha que ela fugiu num dia foi uma final do Paulista, eu acho. Muito foguete. Até hoje ela tem questões com isso. E aí uma moça recolheu ela, levou para casa da tia, porque ela não podia deixar na casa dela. E eu, com uma outra comunicadora, a gente fez muitas, muitas, muitas sessões com ela. E a gente chegou num lugar em comum que podia ter um lugar. E aí hoje a tutora dela andou assim muito com ela e ela não conseguiu encontrar, colocou em diversos grupos de WhatsApp, Facebook, todos os grupos possíveis. E nunca ninguém apareceu falando, minha cachorra sumiu. E hoje, depois de tudo, né, inclusive a gente ficou amiga, porque a gente estava tendo um contato tão assim diário de eu fazer as sessões que a gente ficou muito amiga mesmo. A gente descobriu o motivo.
Aí, esse é papo mais lá para frente, que a gente vai falar dos walk-ins ou entrantes, e que essa cachorrinha tinha um papel, uma missão de estar ali. Ela acho que precisava renovar algumas coisas na existência dela, mas uma outra alma precisava também que ela estivesse ali. Inclusive, ela tem muitos comportamentos, ela parece um pouco essa outra cachorrinha que já fez a passagem. E ali, nossa, a gente trabalhou exaustivamente. Olha, acho que foi um mês trabalhando e a gente não conseguiu fazer com que ela voltasse, porque não era para ela voltar. Então a gente se depara com isso, né, Deli? Eu sei que às vezes é difícil para a pessoa aceitar que o bichinho vai voltar, mas que bom que essa pessoa que, né, seu cliente, ele conseguiu olhar, né, com outros olhos e falou, poxa, olha que bonito, né? Os animais estão sempre ensinando para a gente, né? Essa abnegação que eles têm, que a gente muitas vezes não consegue ter. Então, muito legal isso. E essa cachorrinha, eu digo que ela é duas em uma, né? Ela também é uma alma muito linda, porque ela está cedendo também esse espaço muito especial do corpinho dela para outra alma. Mas, como eu falei, isso é papo para outra live. É, muita coisa interessante. Então, mas esse senhor, ele carregou essa culpa, né, por muitos e muitos anos. Era algo que ele não se perdoava, porque por descuido dele, foi receber uma visita, ele passou entre as pernas dele, ele não percebeu, ele foi para a rua, teve acesso à rua. E a comunicação trouxe isso, né, que a comunicação também pode trazer essa leveza, essa paz, essa tranquilidade para as pessoas, para esses tutores que perderam seus animais, porque muitas vezes é uma dor tão eu já tive animal desaparecido, eu sei como que é. Graças a Deus recuperei. Não tinha comunicação na época, não comunicador, já tem mais de 15 anos. E a comunicação é um alento mesmo. E muitas vezes, assim, para esses tutores que o animalzinho não volta, mas sabendo que ele está encarnado, eu sei que é difícil, né? Você, você não ter o seu bichinho por perto, não ter, sabendo que ele está com outra família, mas o propósito existe, né? O propósito existe. E agora também uma coisa que a gente não falou ainda, mas que é uma parte muito delicada mesmo da comunicação, que é quando ele desencarna, né, Marina? Como a gente tenta passar para o tutor. Eu já tive alguns casos, não foi fácil. Eu tive que me reestruturar emocionalmente, porque realmente a gente se envolve. A dor, a gente não lida só, desculpem o barulho, a gente não lida só com a situação do animalzinho desaparecido, a gente também lida com esse tutor que está aí triste, está chateado, está desesperado muitas vezes quando vem atrás da gente, né? Procurando a gente para fazer uma comunicação, e a gente vê que não é fácil. E a gente tem que ter uma postura ali para dar o apoio, o seu suporte, porque muitas vezes a pessoa está desesperada e só tem o comunicador ali, porque ela já fez, porque até ela chegar ao comunicador, ela já deve ter passado por N situações, já panfletou, já correu atrás, já viu câmeras, já distribuiu nas redes sociais, já fez muitas coisas para que pudesse obter alguma informação. Mas, infelizmente, o que acontece é que quando ela chega até a nós, a gente tem que ser suporte que precisa. Sim, infelizmente eu também já tive casos que o animalzinho, quando eu me comuniquei com ele, ele já tinha feito a passagem, ele me mostra como aconteceu isso. Aqui a gente entra nessa questão se o animal sabe que ele morreu ou não. Muitas vezes essa passagem ocorre de uma forma bastante inesperada, né? O animal sai para a rua, acaba, a maioria das vezes que ele acaba falecendo é atropelamento, né? Por um trauma, ou pode ter uma queda, mas geralmente é atropelamento. Muitas vezes o animalzinho não sabe viver naquele ambiente de rua com carros, e aí ele acaba sofrendo atropelamento. Então, às vezes, o que acontece? É tão rápido aquilo que ele estava pensando numa coisa assim, ele estava ali saindo, pá, daí o carro, infelizmente,
né, acaba atropelando ele. Porque ele não tem tempo de protestar. E o que que acontece? O animalzinho não sabe que ele morreu. Apesar de, assim, não ser tão comum espíritos de animais vagarem pela terra, a gente sabe que para seres humanos isso é muito, muito comum, eles podem vagar dias por aquela região ali e não se darem por conta que eles fizeram a passagem. E aí, quando o comunicador entra em contato, ele fala que ele está vivo. Ele está vivo, sim, né? Só que numa outra densidade energética. E como ele continua vivo, também pensando assim, quando o animal, assim como a gente, né? Nós fazemos a passagem, é só uma passagem de plano. A gente continua existindo. O animal pode não interpretar aquilo como o falecimento dele. Inclusive, tem comunicadores que falam que o animalzinho pode vagar, mas muito para longe de onde ficou o corpo dele. E às vezes tem que ser feito um encaminhamento desse espírito para o corpo, para que aí ele finalize o ciclo, ele entenda que ele faleceu, que agora ele vai para o outro plano e ele prossiga a caminhada dele no plano espiritual. Outra coisa que pode acontecer, o animalzinho achar que morreu e não morreu. Eu tive uma comunicação com um gatinho que ele costumava sair, só que ele saía de dia. E um dia ele encontrou um amigo gato, foram brincar, brincaram até super tarde. Na hora de voltar, ele perdeu a referência, né? Apesar de gatos se enxergarem muito bem, né? Na baixa luz, ele perdeu a referência de voltar para casa. E aí ele ficou na rua e ele não estava acostumado com aquele movimento de carros, porque aquele horário ele estava em casa. E ele me mostrava ele sendo atropelado por um carro e sendo jogado numa grama, parecia uma praça. Mas eu sentia uma energia nele diferente de uma energia como se ele tivesse feito a passagem, e ele ria um pouco. Falei, não, tem alguma coisa que esse gato tá me falando. Falei, Aí entrei em contato com a responsável dele, falei, ó, conversei com ele tá me mostrando que ele morreu e que o corpo dele tá jogado numa praça. Ela falou, nossa, tem uma praça aqui. Aí parecia que tinha um parquinho. Ela falou, não, tem uma praça com um parquinho de criança, areia, essas coisas. Aí eu falei, eu tenho certeza, quase não posso falar, né? Afirmar, falei, tenho quase certeza que ele não morreu. Que ele tá me mostrando o medo dele de ser atropelado. Aí ela correu lá na praça, falou, não tem corpo de gato nenhum. E ele falava assim, eu vou aparecer para minha mãe hoje à noite, eu vou aparecer para minha mãe hoje à noite. Que deu umas 2 horas que eu fiz a comunicação, ele chegou lá como se nada tivesse acontecido. Feliz da vida, assim, ela falou, nossa, ele tá de um jeito que parece que ele tá gargalhando de mim, porque eu achei que ele pudesse ter morrido. E isso é um relato que a gente encontra em livros, isso pode acontecer. A maioria dos animais tem medo de ser atropelado, então eles podem mostrar isso e eles não conseguirem distinguir a realidade do emocional deles. Aí a gente volta à questão do emocional, como isso interfere, né, na comunicação. Interfere, porque em muitos momentos até ele pode. Eu praticamente, quando eu faço uma pergunta, eu até aprendi. A gente fala assim, você está vivo ou está desencarnado? Mas na verdade, o vivo, mesmo ele desencarnando, ele vai estar vivo. É. Porque a alma não morre. Aí eu falei, caramba, que lição! Eu tenho que perguntar, você está encarnado ou desencarnado? Mas para muitos casos que acontecem, ele pode mostrar para a gente que ele não sabe se desencarnou. Né? De repente, o estado emocional dele ali, a situação que ele está envolvido, de repente, um acidente, ele não tem a noção. Ele pode ter se desacoplado do corpo, ele está andando, o corpo ficou, ele sente até mais leve. Como você disse, você sentiu uma energia diferente. Você teve essa sensibilidade, né? Meu pequeno entrou aqui agora. Uma energia diferente. A porta abriu, fiquei até ufa. Ele entrou numa energia diferente, mas você sabia que ele estava encarnado.
que era diferente para a sensação de que ele passava que estivesse desencarnado. Mas tem animaizinhos sim que não sabem que desencarnaram, isso é normal. E para a gente passar para o tutor, a gente tem que. Porque a comunicação é algo muito sério. Independente seja pré-encarnado, desencarnado, animais desaparecidos, situações de adoecimentos também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está lidando com uma pessoa do outro lado, uma família do outro lado, que tem filhos, que tem outras pessoas envolvidas ali na família multiespécie. E a gente tem que tomar cuidado porque as informações que a gente pode passar, mesmo que a gente fale assim, não, eu tenho certeza absoluta, mas tem que tomar muito cuidado, porque é um sentimento que a gente está lidando, uma pessoa que está machucada, uma pessoa que está traumatizada, de repente aquela pessoa só tem aquele animalzinho que ele é tudo para ela. Muitos casos já chegaram para mim que ela só tinha aquele animalzinho e era tudo para ela. E quando tem esse desencarne, a gente tem que saber como explicar para o tutor. Infelizmente, eu começo a pensar muito como eu me preparo muito para poder falar para o tutor, olha, para mim ele mostra que desencarnou, mas eu não chego assim falando, sabe? Eu falo, olha, a missão dele foi cumprida, sabe? Até a pessoa começar. Aí quando eu vejo que a pessoa está preparada, aí eu falo, olha, eu não, se você quiser consultar um outro comunicador, de repente ele consiga mais informações, mas para o meu campo, quando eu visualizo, aconteceu isso. Porque já teve um caso, que foi logo no começo, assim, comecei a pegar muitos animais desaparecidos. É engraçado como vem os testes, né? E tanto que quando eu me especializei em comunicação, eu queria muito ajudar os animais desaparecidos. Mas aí houve uma barreira, não sei se foi uma crença minha, uma dificuldade minha, mas eu me envolvia muito e eu comecei a sentir isso no meu corpo, né? E foi uma coisa muito difícil de lidar. Então, o animalzinho, quando ele trazia para mim que tinha desencarnado, vamos supor, teve um do gatinho, foi logo no começo, isso aí foi marcante para mim. Ele me mostrou que ele saiu da casa, ele desceu, eu não conhecia a casa, não conhecia nada. Ele descia as escadas, passava o portãozinho de ferro baixinho. Eu estou até vendo a imagem agora. Ele atravessava a rua, via o motoboy, atropelava e ele morria na hora. Só que aí o motoboy veio, chutou, ele entrou dentro, sabe aquelas valas da rua, que é o nome? Ai, meu Deus, é bueiro que fala? Não sei como que fala aí na sua cidade. Que água fluvial passa, né? Quando chove, Ah, tá. rede de esgoto, né? E ele caía ali dentro, bem na frente da casa dela. Aí foi muito difícil Sim. para eu falar isso para ela. Aí até que, eu acho que assim, são coisas, quando a gente tem uma certa dificuldade para passar isso, eu falo, olha, a missão foi cumprida, ele tá bem, como que ele tá? Eu falo, ele tá bem. Não tem como falar, não tá bem, ele tá bem, né? E eu comigo, ele desencarnou, mas a minha insegurança, eu não tinha, porque eu vi a aflição dela. Eu falei assim, não, vamos esperar mais alguns dias, você vai chegar para você notícias, eu tenho certeza, né? Se você quiser procurar um outro comunicador que possa te ajudar. Infelizmente, só foi isso que eu consegui, porque eu gosto também que procurem outros comunicadores que façam, porque às vezes as informações que eles acessam complementam as minhas. E foi interessante porque estavam fazendo uma limpeza lá e encontraram o corpinho do gato. Ah, triste. Entendeu? Mas eu sei que bateu, não fiquei feliz. Eu fiquei muito triste porque eu via a dor da pessoa, né? Não era isso que eu queria ter passado para ela. Eu falei, não, tudo bem, ele vai ser encontrado. E é uma coisa assim, e ele não sabia que tinha desencarnado, sabe? Ele estava bem, estava andando por ali, ele estava frequentando a casa dela, tá tudo bem. E é isso que acontece. Não tem como a gente fugir. Sim, e aí entra a questão que muitas vezes não é encontrado o corpinho, né? E aí fica até difícil para a família encerrar o ciclo, porque aí a família imagina que desencarnou mesmo, porque não voltou mais, e não consegue, né, fazer aquele desfecho da história, porque nem sempre é possível mesmo. Às vezes tem um serviço municipal, alguém liga, né, tem um corpo de um animal aqui na rua e a prefeitura recolhe, né? A maioria das prefeituras eu acredito que tem esse serviço, e aí a família também
não fica sabendo onde, né, o corpinho foi encontrado, não consegue fechar um ciclo, né? Eu quero entrar aqui numa questão de que a gente pode usar outras técnicas além da comunicação. A comunicação é uma ferramenta incrível, ajuda demais, né? Tanto aos animais a voltarem para casa, quanto às vezes dá um desfecho para a história. Mas a gente pode usar outras técnicas, outras ferramentas, radiestesia, né, com pêndulo, que pode ajudar a passar informações, que a gente pode fazer perguntas simples, como o animal está vivo, sim ou não, e aí o pêndulo vai virar o sim ou não, né? A gente pode usar também em cima de mapas, pega o Google Maps e o pêndulo pode indicar uma região mais provável que o animal está. E outras técnicas também, até o Theta Healing pode ser utilizado para conexão com o animal, às vezes para subir lá no sétimo plano e pedir uma orientação que possa ajudar. A gente não precisa ficar só restrito à comunicação. Hoje, inclusive, uso mais o pêndulo quando alguém me procura para fazer comunicação com o bichinho desaparecido do que a comunicação em si. Porque eu acho que o pêndulo, às vezes, ele é mais preciso, porque o pêndulo não tem emoção ali. E a gente sabe, como comunicadora, que às vezes a gente se envolve muito com a história mesmo, e aí a gente fica meio assim, você não tem 100% de certeza se aquilo não é uma emoção sua, porque você quer que o animalzinho seja encontrado e volte. E muitas vezes o animal volta sozinho para casa, também tem isso, né? É verdade. Do nada, ele aparece, você, graças a Deus, que bom, ele voltou. Mas ele tem uma ajuda aí também, né? Agora, uma coisa assim que você estava comentando, sim, tem outras técnicas. Eu uso a radiestesia, eu uso a parte também de visão remota, que eu gosto bastante, que eu consigo ali dar uma investigada. Mas o pêndulo realmente, a radiestesia ajuda muito, porque na radiestesia, antes mesmo de existir a comunicação, existir, digo, o conhecimento aqui de todos nós aqui, digamos, né, no Brasil, os radiestesistas já trabalhavam com essa técnica, né, com as placas radiônicas para localização, igual o Vesica Piscis, aquele é um outro também, né, o que a gente usa muito, o Yoshua, né, que é a proteção, e a gente procura muito também pedir proteção para o animalzinho, que é importante, a comunicação mesmo. A gente tem um amigo nosso, acho que você conhece também, ele falava muito assim, olha, quando o animalzinho estava desaparecido, ele falava assim, eu achava tão bonitinho. E eu comecei, na época, a fazer isso também. Falei, olha, se proteja do sol, evite beber água suja, permaneça mais na sombra, fique onde tem, em lugar onde tem maior fluxo de pessoas para que elas te vejam, né? E cuidado com as pessoas maldosas. Então, eu achava bem legal isso, sabe? Aí dar essa orientação na comunicação. E muitos foram encontrados, porque estavam justamente naquele lugar. Olha, uma pessoa passou ali e viu que um gato parecido com aquele que vocês postaram outro dia. E conseguia. Mas a radiestesia eu vejo assim como um método bem interessante também. E E tem outros também, né, Marina? E outro também, que o pessoal faz muita leitura de cartas. Porque Sim. há cartas intuitivas, não é leitura de tarô. São cartas intuitivas. As cartas intuitivas, a gente, através da comunicação, a gente, com a foto do animalzinho, a gente consegue ali fazer uma conexão com a consciência do animalzinho e vai tirando as cartas, vai fazendo as perguntas, vai tirando as cartas. E são cartas intuitivas, né? Não é adivinhação, não é premonição, que a gente também fala que a comunicação não é nada disso. Ah, sim, eu também uso cartas, eu gosto muito do oráculo animal mesmo, que aí são os animais que são as cartas, né? Gosto de tirar. Uma das últimas vezes que eu fiz, inclusive, uma das cartas saía que o animal receberia ajuda, e o animal realmente recebeu ajuda, alguém encontrou esse animal e deu abrigo para ele enquanto a família não chegava até essa pessoa. Então, pode ajudar bastante. Ela
acho que traz às vezes um novo ânimo, esperança de que a busca vai dar certo. Claro, não depende só da nossa vontade, da vontade da família, né? Existem coisas que podem às vezes acontecer que não estavam nem previstas, mas são ferramentas que a gente pode usar como apoio para ajudar, além da comunicação. E eu separei uma técnica energética, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser comunicador, não precisa ser médium. Médium todos nós somos, né? Mas não precisa ter a mediunidade desenvolvida para fazer. Minha mãe passando aqui atrás. Para fazer essa técnica. Caso seu animalzinho desapareça, você pode mentalizar um cordão energético de luz. Esse cordão, ele abraça o corpinho gentilmente do seu bichinho e você vai puxando ele novamente para casa, fazer essa visualização sempre que for necessário, ali durante o dia, né? Você não pode ficar também o tempo todo, a gente tem que aprender a soltar as coisas. Então, sempre que tiver isso no coração, você faz e vai trazendo ele lentamente. Existe também uma outra técnica que muita gente usa, que é imaginar um farol de luz iluminando o caminho de volta para casa, para que aquele animal consiga enxergar o caminho correto, porque a gente volta a uma coisa que a gente falou no início da live, muitas vezes o animal anda muito, muito, muito mesmo, coisas que a gente não consegue nem imaginar que aquele bichinho andou. E ele vai perdendo o referencial. Os gatos eu não sei, os cães eles têm um olfato de um raio de 5 quilômetros. Então é bastante coisa. Mas quanto mais ele vai se distanciando, mais difícil fica para ele ter cheiros conhecidos. E os cães, em especial, o mundo deles é visto através dos cheiros, não é através do olfato, dos olhos, nem da audição, né? Apesar de ouvirem sons que a gente não escuta. Então, pode ser que uma hora bata um vento numa certa direção que joga um cheiro conhecido para ele, e ele vai se guiando por esse cheiro. Então, essa técnica de iluminação é para ir mostrando talvez um caminho conhecido. Às vezes o animal nem andou tanto assim, mas ele se perdeu completamente por não estar acostumado a sair. Então, são duas técnicas. Uma técnica que eu sempre falo para as pessoas que me procuram com animais desaparecidos é uma técnica que se chama afirmações, do Joshua, não vou lembrar o nome dele. A gente conhece as afirmações, ele criou as afirmações, que sempre são perguntas positivas. Você pode escrever, eu acho que escrever tende a dar mais resultado, mas você pode mentalizar também na sua cabeça as frases. Por exemplo, o animalzinho chama Bob. Por que o Bob voltou para casa? Por que o Bob foi encontrado? Por que o Bob está bem? Porque o Bob retornou e está saudável. Sempre frases positivas, né? Sempre uma pergunta, mas sempre positiva. Eu acho que pode ajudar muito. Acho que ajuda no emocional, porque ali você tem que focar no que você está escrevendo. E sempre são coisas positivas, isso melhora o ânimo. E você pode escrever quantas afirmações você quiser escrever, pode escrever todos os dias, né? A gente sempre espera que volte rápido para casa, mas às vezes vai demorar. Então, é uma técnica que eu sempre eu faço também, quando eu estou ajudando ali, né? Mas sempre falo para o responsável fazer essa técnica. Pegar um caderninho ou agenda, alguma coisa e escrever. Essas afirmações, você usou o nome e eu não entendi direito. Mas é importante mesmo, é como se fossem afirmações mesmo, né? Como você porque quando você fala isso, para você e para o animalzinho que está conectado com você, porque eles estão conectados conosco o tempo todo, é uma forma de trazer leveza para ele, calma para ele,
E ele consegue até se orientar pelas afirmações que você traz. Você vai conseguir voltar pelo caminho correto, você está próximo de casa, aí você começa a visualizar ele chegando até o portão da sua casa, né? Ou alguém recolhendo ele e falando assim, eu conheço a sua tutora, vamos lá que eu levo você. E que pessoas boas o encontrem, porque a Sim, aflição do tutor é essa, né? Porque infelizmente as coisas estão acontecendo aí num ritmo tão acelerado, e principalmente a gente vê, eu fico até com receio assim de falar, mas a gente está vendo tanta maldade para com os bichinhos que na verdade não fazem nada se estão ali, não é porque eles querem ficar ali na rua. Ou aconteceu algo que eles aconteceu algo que possibilitasse que eles estivessem naquela situação. Mas eu acho que a preocupação maior do tutor é essa: não saber com quem ele está, se ele comeu, se ele bebeu, onde ele está dormindo, se encontrou pessoas boas pelo caminho, né? Se está abrigado. Praticamente um ente querido da família, né? Faz parte da família. O animalzinho hoje não é mais visto como um ser que fica ali no quintal, acorrentado. Pelo contrário, ele faz parte da rotina, né? E muitas vezes tem uma criança ali sofrendo, uma criança doente, um idoso angustiado, esperando a volta do seu animalzinho, porque só tem ele, né? Em muitos casos só tem aquele bichinho. E a gente se depara com isso. Então, são questões assim muito profundas que a gente acolhe, né? Com o coração, a gente ouve os tutores, a gente tem e tenta ajudar, mas a gente não promete. sim. Né? A gente tem que deixar bem claro: olha, eu vou fazer a comunicação e eu entrego, e você vai encontrar seu animalzinho. É o que a gente deseja, muito, mas a gente não promete. Infelizmente, a gente vai tentar o máximo possível, as informações que virem, eu vou te repassar. Você continua fazendo as buscas, aí você trabalha do seu lado, que eu trabalho do meu. E uma coisa muito importante, não é na primeira comunicação que você consegue todas as informações. Às vezes, eu conheço comunicadores que eles falam assim, eu faço duas comunicações, uma agora e daqui mais ou menos 5 dias, 3, 4, 5 dias eu faço a outra se ele não for localizado. E pronto, finalizou, entrega o que recebeu. Porque se a gente ficar fazendo 5, 6, 7, infelizmente a gente se envolve demais, não é o que não tem como não se envolver, mas é uma questão muito delicada. Então, eu acho assim que a gente também, como profissional, a gente limita, vamos supor, eu faço 3 comunicações, uma agora, daqui 3 dias, depois daqui mais 3 dias, né? Porque numa só comunicação, numa sessão, você não vai conseguir todas as informações. Como eu falo, o animalzinho anda, pode acontecer dele ter sido resgatado por alguém que o pegou no carro, como eu vi aquele do gato, né? Que ele andou pela cidade, ali por outro bairro, e pode ter ido parar numa ONG, a gente não sabe. Então, são coisas assim que a gente precisa deixar muito bem claro. Atualmente, eu não faço comunicação para animais desaparecidos. Eu posso até ajudar, assim, mas eu sempre fico de segundo plano. Às vezes a pessoa nem sabe que eu estou ajudando, né, outros colegas. Eu gosto de ajudar, mas meu nome não aparece, eu procuro não, eu gosto de ficar na retaguarda, digamos assim, porque o envolvimento é muito profundo, né? E quando a gente não está ali na linha de frente e você está na retaguarda, pelo menos comigo, eu sinto que eu tenho mais facilidade de conseguir informações. Foi até engraçado uma que é lá de Brasília. Desculpem que eu tenho uma cachorrinha alerta aqui, é uma pitônime chamada Liz, uma maltês, que pensa que é pitbull. Então, eu lembro que essa pessoa procurou, falando se eu podia fazer uma comunicação. Não, ela postou a foto da cachorrinha para saber que ela tinha fugido de uma ONG, ela tinha sido deixada por um familiar e ela tentou encontrar esse familiar e escapou. E a ONG estava procurando, desesperado, fazia 2 dias que não encontrava. Aí eu olhei a foto, a primeira coisa que eu vejo é ela correndo. Ela correndo, e ela passa um muro branco gigante, assim, e eu falei, nossa,
é um lugar muito grande, porque ela corria, corria, corria. Aí eu falei, olha, eu estou visualizando isso, e ela me mostrou. Aí foi engraçado que eles falaram assim, nossa, mas aqui a gente está perto de uma rodovia. Eu falei, nossa, ela estava correndo numa calçada, um muro grande, enorme. Ela falou assim, olha, a gente tem um muro grande, mas esse muro imenso que ela me mostrava não era tão grande, porque ela era pequenininha. E na visão dela, esse muro parecia gigantesco, sabe? Tinha quilômetros. E ela correndo. E quando ela... Aí ela começou a pesquisar para saber onde realmente poderia ser essa localização. Na verdade, ela estava nos fundos da ONG e ela estava correndo, acho que não tinha nem 5 metros do muro. E ela estava lá atrás da mata. Ela se escondia na mata e na hora da comida ela vinha, ela passava pelo muro, entrava numa brecha, comia com os outros cachorros e foi embora. Então ela estava o tempo todo lá na ONG. Aí a moça me agradeceu e falou assim: caramba, se não fosse você, a gente já tá. Nós panfletamos no centro da cidade, nas rodovias, a gente colocou nos postes, assim, nos muros. E fazia 3 dias. E ela estava super de boa lá. Então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência de que não é fácil, né? Eu não sei você, Mariana, se você está trabalhando atualmente, está pegando casos de comunicação com animais desaparecidos. Eu ajudo quando às vezes as pessoas me procuram. Eu já vi que eu não faço mais a comunicação, eu ajudo mais com o pêndulo, uso oráculo, mas indico sempre colegas que eu sei para que trabalham com a comunicação para que a pessoa tenha esse respaldo da comunicação. A gente começa realmente, eu também comecei atendendo muitos casos, depois eu, por uma questão minha, assim, eu comecei a não querer mais pegar esses casos, e é normal, né? Quem está começando comunicação talvez fique meio pensando, é normal a gente às vezes ir deixando esse tipo de comunicação. Quem envolve, realmente envolve muito. Na maioria das vezes a gente precisa de muitos dias de comunicação e às vezes você não tem nem espaço na sua rotina ali, na sua agenda para ficar com aquele caso tanto tempo. Mas eu dou esse auxílio para quando as pessoas me procuram com animais desaparecidos. Fico feliz que ultimamente tem dado bastante certo, assim. Os animais têm voltado, têm sido localizados. Às vezes alguém entra em contato, às vezes o animal volta por conta. Faço uma listinha de reiki ali, coloco o animalzinho para ajudar também. Não é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para trazer informações, mas é uma ferramenta que vai trabalhando o campo, né, e vai ajudando também nisso. E a comunicação é isso, porque ela não é só, ela é complementar, né, Marina? O importante é a gente passar isso para os tutores, que ela ajuda, sim, ela pode dar um norte, um sentido ali, ela complementa as informações que você até então pode ter buscado com panfletagem, com além o boca a boca, né? Conversar com as pessoas, ver câmeras. Hoje em dia, quem é que não tem câmera na rua, né? Todo mundo tem câmeras, porque é importante, porque a comunicação ela vai fechar vai dar esse suporte que muitas vezes você procura. E às vezes o animalzinho, ele pode passar alguma informação que até então surpreenda a todos, de forma que ele esteja ali perto, de repente que não esteja mais ali, já tenha desencarnado, infelizmente. Mas uma coisa também que a gente observa é que nem sempre também, tipo um resumo aqui para vocês. Muitas vezes eles não sabem que desencarnaram, eles não, principalmente em acidentes, né? Porque é uma coisa tão abrupta, rápida, que desprendeu do corpo e ele continua andando, continua fazendo as coisinhas dele, tentando voltar para casa. E na verdade ele já desencarnou.
E na comunicação a gente pode ter essa dificuldade, sim, é totalmente normal, é aceitável, porque o que eles nos passam é que eles não sabem ainda, então a gente acredita. Então, por isso que a gente recorre também para a radiestesia, que ali ela também fecha esse diagnóstico, nos orienta bastante, que a gente consegue, né? Mas para isso a Sim, gente tem que estar neutro, né? Porque se você está ali no calor do momento, da emoção. E outra coisa, nós não somos salvadores, que é importante também a gente deixar isso bem claro. Por mais que a gente queira ajudar, é só uma técnica que funciona sim, mas muitas vezes a gente quer fazer mais e além, mas infelizmente não depende de nós. Né? A gente não sabe até então o propósito do animalzinho. sim. Então sabemos, né? Quando a gente consegue ajudar o desfecho positivo, nossa, a gente fica muito, muito feliz, muito mesmo. E, e às vezes a pessoa não é. Às vezes a comunicação foi só uma coisa que. Um detalhe, né? Às vezes todo o resto foi muito mais importante que a comunicação para o desfecho positivo da história, né? Então, assim como às vezes a gente também não consegue ajudar, né? Infelizmente, a gente gostaria de ajudar, às vezes não consegue trazer nenhuma informação relevante aqui, só entrando nesse detalhe aqui, pode acontecer do animal não se comunicar. A gente compartilhou um animal que eu pedi ajuda para você me ajudar, uma cachorrinha. Ela fechou o braquial dela, que é aquele chakra, né, o oitavo chakra dos animais, que é o que permite conexão animal, os seres humanos. Ela fechou devido ao estado de estresse que ela provavelmente estava. E eu não, assim, nunca tinha acontecido eu não conseguir me conectar com o animal. Eu fiz, tentei 3 conexões em 3 dias diferentes, não consegui nenhum dia me conectar com ela, receber nenhuma informação através do campo energético dela. Eu fiz fiz reiki todos os dias, enviei reiki para ela, usei a radiestesia para me dar algumas informações. Confesso que tiveram informações que vieram que estavam corretas, que nem eu acreditei muito, que eu falei, nossa, está tão fechado isso aqui que eu não consigo acreditar que essa informação esteja correta. E ela andou muito, ela estava muito, muito longe de casa e ela voltou sozinha para casa. 9 dias depois, ela retornou para casa sozinha. Então, não sei o porquê que ela andou tanto. Ela não estava magra, não estava feia, né? Assim, com a pelagem feia, então parece que não passou fome, nada. Numa das leituras que eu fiz de radiestesia, pareceu que ela provavelmente estava recebendo ajuda de alguém. Enfim, então nem sempre a gente consegue ajudar, né? Eu falo isso mais no sentido que às vezes a pessoa que nos procura e a gente não consegue ajudar, a pessoa, eu entendo, ela está, né, emocionada com a situação, ela fica muito chateada que a gente não vai conseguir ajudá-la, mas infelizmente nem sempre a gente consegue, né? Ou nem sempre a comunicação traz uma informação que seja uma informação que se consiga aproveitar. Também tem isso. Às vezes vemos informações muito soltas ali, pela questão da conexão, às vezes não está sendo possível, por as questões que a gente apresentou no início, então também tem essa questão, né? É, é verdade. E nem sempre a gente consegue resultados satisfatórios, né? Então, a comunicação é isso, faz parte, porque é uma técnica, mas na verdade tem um ser humano aí por trás, que somos nós, os comunicadores. A gente tem nossas falhas também, tem as nossas crenças, as nossas limitações também. A gente não pode deixar de mencionar isso, porque a gente observa que cada comunicador tem a sua forma de se comunicar, tem a sua forma de interagir com a consciência do animalzinho. E muitas vezes o que eu acesso você não acessa, o que você acessa eu não acesso, mas está tudo bem.
Mas a gente tem que deixar muito claro também que a gente nós não somos salvadores, né? A gente tem um propósito como profissionais da comunicação, orientar, ajudar. Às vezes eu passo até outras informações, às vezes a pessoa nem panfletou, eu falo, olha, vai, panfleta, vê as câmeras de vizinhos, peça ajuda, fale com várias pessoas. Quanto mais pessoas vocês falarem, melhor. Porque em algum momento alguém vai falar, nossa, eu sei de alguém que está procurando, deixa o telefone, padaria. Eu acho que isso é fundamental. Por mais, mesmo que eu não faça comunicação, mas eu oriento. Então, quer dizer, por não fazer a comunicação com os animais desaparecidos atualmente, mas eu procuro falar, olha, faz isso enquanto você não conseguir, enquanto eu vejo que você conhece algum comunicador, porque muitos que eu conheço deixaram de fazer comunicação com animais desaparecidos. E eu entendi o porquê, porque é desafiador você lidar com emoções de outras pessoas, elas ressoam para você, você sente a aflição, a tristeza, a dor do outro ali, e não tem como você também ali não ficar ali conectado com isso também. E quando você vê que você, digamos assim, você faz a comunicação e o resultado, infelizmente, que ele já não vai voltar, é triste. E a forma que você tem que passar isso para o tutor também, ali para o responsável do animalzinho, já é uma outra história também, porque tem pessoas que não aceitam que ele desencarnou, não aceitam a realidade, e infelizmente a gente não pode fazer nada. Sim, a forma como a gente vai comunicar é muito importante. A gente gosta de trabalhar com a honestidade, né? Do nosso trabalho, passar as informações assim como elas vieram para a gente. Nem sempre é fácil encontrar a forma de passar, especialmente informações difíceis, né? Mas a gente tenta sempre honrar o que nos foi passado. A gente também não vai afirmar nem que sim, nem que não, né? Mas é bastante desafiador mesmo. E esse tipo de comunicação, ele guarda esses desafios, né? A questão emocional do responsável e a questão emocional do animal também, e a nossa questão emocional, né? Para quem ama animais, é difícil não se envolver com essas histórias, né? Exatamente. Marina, você quer falar alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não, acho que a gente passou por todos os pontos mais importantes desse tipo de comunicação, acho que a gente pode chamar assim. A gente pode dividir a comunicação em alguns tipos, e a comunicação com animais desaparecidos é um desses tipos de comunicação. Então, vocês aí que estão assistindo a gente, se quiserem saber mais detalhes, conhecer o nosso trabalho, o meu Instagram é Adriane, com dois N's, underline Sobral. A Marina é Marina Terapeuta Animal. Ela também tem o Instagram dela, ali ela coloca o trabalho dela. Inclusive, a Marina está lançando um curso. Se você quiser falar sobre o curso de comunicação, fique à vontade, Marina. Ah, sim. Então, brevemente, eu estou lançando meu curso, são 4 aulas, são 3 aulas obrigatórias, uma aula bônus, que eu recomendo, né, que faça a aula bônus, que aí eu vou ensinar a pendular nessa aula bônus. Tem um material que eu criei sobre chakras animais, que é bem completinho, que traz todos os aspectos ali dos chakras nos animais. E, claro, o principal, eu vou ensinar a técnica de comunicação, que é a técnica que eu uso. Eu sou comunicadora animal há 5 anos, então acho que eu tenho alguma experiência que eu posso passar, que eu posso ensinar para as pessoas que têm interesse. Não é um curso para quem quer ser comunicador profissional, é também, mas é para as pessoas que amam seus bichinhos e querem aprender a se comunicar. Eu vou passar por esse tema ali, comunicação com animais desaparecidos, vou voltar nessas questões que a gente falou aqui, os desafios, como é que essa comunicação funciona. Eu acho muito interessante todo mundo que se torna comunicador passar por essa experiência, porque a gente só aprende comunicação fazendo. Então, se você, por exemplo, for meu aluno,
e surgir essa oportunidade de fazer, eu recomendo que você faça, que você não tenha medo de fazer. Vai que você é um grande especialista em animais desaparecidos, mas você não vai saber se você não fizer. Então, o curso são 4 encontros, todos ao vivo. Faço questão de que seja ao vivo, porque eu quero realmente conhecer as pessoas e poder passar aquele detalhe que falta, entender como é que a pessoa fez, porque no início a gente fica muito inseguro se a gente está conseguindo fazer ou não, e lapidar também, passar a minha experiência aí com mais de uma centena de comunicações feitas. É isso aí. Gratidão, Marina, por mais uma live. Agradeço a vocês que ficaram conosco até agora e a vocês que nos verão daqui para frente. E nos sigam aí nas redes sociais. Tem muito conteúdo interessante, didático. E nos aguardem para a próxima live. Obrigada, Marina, mais uma vez. Obrigada. E gratidão Tchau. a todos vocês. Até mais.